Boa noite. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho, como já foi dito, sobre Hermínio Corrêa de Miranda e Lamartine Palhano Júnior. Por que falar de duas pessoas, né, em tão pouco tempo? Porque basicamente os dois trabalharam com a pesquisa direcionada para o meio espírita, né? E muitos pontos dos quais eles adotaram como foco de pesquisa são muito parecidos. Com abordagens diferentes, talvez. Eu entendo que é importante, até para quem não conhece a obra de nenhum dos dois, comece já. Tem tempo ainda, tem mais 50, 60 anos ainda, né? Para poder pesquisar esse negócio e se aprofundar. Mas com um pouquinho de força de vontade a gente consegue, nem que seja para fazer a primeira leitura, né? É importante. Aí na próxima encarnação a gente vê o que faz, né? Mas enfim, uma pergunta antes, né? Todos aqui são espíritas. Mas quem pratica a ciência espírita aqui? Não precisem, né? Não precisa ficar receosos. Eu acho que a gente pratica a ciência espírita a partir do momento em que a gente põe os pés dentro de um centro e se decide por aprender o que é a doutrina espírita. A ciência é um ato de buscar conhecimento, né? Só que tem um detalhe muito grande nisso tudo, né? E há dois riscos. Nós entramos com porquês, né? E o Centro Espírita está aqui para nos fornecer as respostas para esses porquês. Alguns, e isso nós vamos ver em toda a comunidade espírita, alguns aprendem o que é passado nas aulas e se satisfazem, né? Se tornam trabalhadores, colaboradores do centro, da causa espírita, mas não continuam com os seus porquês, né? Pararam por aí. É um mal nosso como ser humano. A gente já começa a achar que porque fez 4, 5 anos de curso, né, a 1h30 por semana, talvez a gente já tenha se tornado doutores aí na área. Mas o fato é que alguns continuam com os seus porquês. E dentro dos centros espíritas, nós vamos encontrar pessoas que falam: nossa, uau, que legal, gostei desse seu novo porquê. Vamos estudar, vamos aprofundar esse assunto, vamos desenvolver um trabalho. Mas uma grande maioria vai dizer assim: para quê? Vê como muda, né? O contexto muda. Quando você chega com um porquê novo, que dá para ampliar um determinado assunto, uma grande maioria no meio espírita ainda vem e fala: para quê? Um balde de água fria, né? Ou a pessoa se adapta ao ritmo da casa, ou ele luta para progredir, porque quanto mais porquês a gente tiver, mais a gente vai desenvolver o nosso potencial, o nosso intelecto a respeito de um determinado assunto. Então, pelo que eu vi na sequência de exposições, todos os nomes que foram citados foram pessoas de muitos porquês, né? Alguns porquês foram direcionados para a ciência, para a pesquisa, para o desenvolvimento metódico em determinadas áreas dentro do espiritismo, e outros porquês foram direcionados para a caridade, né? Por que ficar só dentro da casa espírita? Por que desenvolver só a distribuição de marmitex, se eu tenho potencial para sair lá fora e começar a abraçar o mundo? Eu não falei abraçar o mundo, começar a abraçar o mundo, mas de uma forma individual, passo a passo, progressivo, de forma que as coisas cresçam. E a ciência se faz assim também. O que nós vamos ver nessas pessoas é que a maioria das vezes foram pessoas com pensamento autônomo,
que alguns encontraram um grupo com o mesmo pensamento e desenvolveram por ali mesmo as suas teorias, e outros partiram para a carreira solo, né? Como se diz aí nas bandas que se partem, constituindo seus próprios núcleos, mas não centros espíritas como a gente está acostumado a observar, núcleos de pesquisa mesmo. Isso quando não se praticava as pesquisas, as experiências em casa, na casa do amigo. Mas aí vai chegar aquela pergunta: mas posso fazer pesquisa espírita na minha casa? Eu posso fazer pesquisa espírita numa reunião social na casa de um amigo? Ora, se eu não me engano, está escrito mais ou menos assim: onde uma ou duas pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Eu imagino que os bons espíritos, os espíritos interessados no progresso e no desenvolvimento vão estar ali, solícitos, dando o amparo necessário, e a gente sabe quando o trabalho é sério, qual o tipo de amparo que a gente recebe. Então, partindo desse princípio, nós vamos ver duas pessoas que colaboraram, não tão assim focados dentro de uma casa espírita, atuando pela periferia delas, mas buscando temas que eles pudessem desenvolver mais e contribuir para que nós, né, pudéssemos beber um pouco mais desse conhecimento, aceitando ou não. Um deles é o Hermínio C. Miranda, Hermínio Correia de Miranda, e o outro é o Lamartine Palhano Júnior. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre eles? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, que é para despertar curiosidade. Não adianta ficar falando muito, porque a característica deles na sua escrita é redundante. É tratar um assunto várias vezes, de várias perspectivas, para ver se a gente consegue absorver aquilo e aprender pelo menos 10%. Enfim, Hermínio Correia de Miranda, ele viveu aí seus 93 anos. Até 2012 eu ainda tinha esperança de tirar aquele senhorzinho da casa dele. Aí um dia a pessoa lá na Rua Chat falou: mas você não tem dó de ficar convencendo ele a ir lá para cara de cuido? Ele já tem 92 anos. Aí eu fui me tocar, né, que o corpo físico dele já não condizia com a mentalidade, com a expressividade que ele deixava nos livros. Porque a vitalidade da escrita dele, para mim, ele era um garoto ainda, de 18 anos, né? Mas enfim, um detalhe importante é que Hermínio C. Miranda, ele não foi médico, né? Ele foi contador, como ele gostava, formado em ciências contábeis, é mais pomposo, né? E ele se denominava um simples, um mero escriba, ou seja, aquele que escrevia o que lia, o que pensava, ou o que ele deduzia ser o certo. Uma tristeza para mim, né, ouvir ele falar isso, porque para mim escrever 10 páginas num artigo é uma briga enorme. E esse senhor, ele tem mais de 40 livros, né? Mais de 40 livros e uma atuação constante, uma contribuição constante na revista da Federação Espírita Brasileira, se eu não me engano é o Reformador. Nossa, mais de 40 livros, muitos e muitos artigos, muitos deles aproveitados nos próprios livros, né? Então, é fantástico a capacidade, né, de formulação de questões e desenvolvimento delas que esse homem tinha. Curiosamente, ele tem poucos livros editados pela FEB. A FEB, ela tem uma linha de raciocínio que ela não abre mão. Então nós temos aí destaques da doutrina espírita, né? O Diálogos com a Sombra. Todo mundo aqui já leu o Diálogo com a Sombra? Não, eu vou fazer alguns comentários a respeito dos porquês que eu escolhi o Hermínio C. Miranda e o Lamartine Palhano Júnior. Ele tem Os Nossos Filhos São Espíritos, é um livro excelente, até para a entidade presente, para quem não é espírita, né? Principalmente casal novo, né?
nossos filhos são espíritos. Dá uma lida, observa bem o que fala aqui e tirem suas conclusões, para ver a responsabilidade que recai sobre a paternidade, a maternidade, né? E o Diversidade de Carismas. Ele é um livro pequeno, né? Deve ter umas 700 e poucas páginas. Eu saí do livro aqui. Eu achei interessante essa atitude da FEB, porque ele ficou da FEB, da La Chatre mesmo, né? Foi da La Chatre mesmo. Ele ficou bem mais em conta, né? Era um livro caríssimo. Hoje, naquela forma que ele tinha, deveria estar custando uns R$70 mais ou menos, eu acho. Mas enfim, um livro de mais ou menos 700 páginas que trata apenas da observação de uma média. Uma média. Vamos pensar assim: quem ajuda a aplicar os cursos, pega um grupo que está em formação, eu ajudo em alguns momentos, eu não consigo observar 100% um médio, né? Para chegar às conclusões sobre a qualidade, o seu potencial em mediunidade, como ele pode trabalhar, é muito fragmentado, é bem confuso às vezes você penetrar no desenvolvimento desse médium. Os tipos de mediunidade, eles quase que se entrelaçam, então você tem que ser um observador bem atento mesmo. E na maioria das vezes, nas casas espíritas, a gente não tem o tempo necessário para isso, devido ao processo de formação. Então seria o caso de você pegar alguém à parte que você identifica com um certo potencial e trabalhar pelo menos uns 4, 5 anos só com aquela pessoa. Mas para isso é necessário métodos, né? Não dá simplesmente para, vamos ver se você faz psicografia, vamos ver se você faz isso. Não. E aí nós vamos entrar em outras questões que o Lamartine nos traz mais adiante. De interesse espírita, né? Ou que pelo menos a gente deveria ler, mas eu penso comigo, se eu tivesse parado para ler os mais de 40 livros do Hermínio, os mais de 20 livros do Lamartine e tantos outros que chegam à minha mão, eu enlouqueceria, né? Então a gente acaba lendo por objetivo, por foco. Você escolhe o foco, que é um determinado grupo de livros, e acaba estudando ele. O restante, ele acaba vindo meio de brinde, né? Então, o de interesse espírita, que eu acho que todos deveriam ler, sem falta, vai virar um alvoroço agora na encomenda, ali na livraria, é o que é o fenômeno anímico e o que é o fenômeno mediúnico. É interessante porque são coisas que todos nós já sabemos. Tudo que está lá nós já sabemos. Mas nós não conseguimos organizar tudo que a gente sabe e montar um procedimento de trabalho ou de análise. O que é o fenômeno anímico, ele é montado em cima de pelo menos uns 4, 5 livros que foram escritos anteriormente. É um resumo, digamos assim, de determinados assuntos. Então é fantástico, quem tiver o interesse, eu acho que é muito válido. E também sugeriria, é claro, diversidade de carismas, né? Como castigo, né? Um castigo daqueles bem bravos, a pessoa já olhar 700 páginas, já, meu Deus do céu, mas vale a pena também. Pesquisas sobre retro e pré-cognição. Vamos clarear a coisa. Regressão de memória ou progressão de memória, tá? A memória e o tempo, o Alquimia da Mente, que são livros técnicos, super técnicos. Arquivos Psíquicos do Egito. Eu sou Camille Desmoulins, que foi produzido sobre a regressão de memória de Luciano dos Anjos, né? E A Noviça e o Faraó. A gente vai ter dois aspectos interessantes, né? Um técnico desenvolvido com um trabalho sério de regressão de memória em laboratório, e o outro, que é A Noviça e o Faraó, são regressões espontâneas, anímicas, mais a mediunidade daquela pessoa, que eu esqueci o nome, daquela egiptóloga, e do qual ela, sem ter cursado uma faculdade, se tornou uma celebridade na área dela. Ou seja, ela
através do contato com o tal do faraó, que não largava do pé dela, né? Tinha excelentes informações sobre determinados objetos e até indicações onde encontrá-los na tal da pirâmide. Aqui, fantástico, né? Fantástico. Por isso que Kardec fala que os espíritos não nos dão nada de mão beijada, porque a ganância ela é muito grande, né? Pode corromper o ser humano. Então, riqueza, tudo que pode vir de graça, pode levar a gente à desgraça. Ficou uma rima sem graça também, mas tudo bem. Enfim, essa mulher morreu pobre. Ela contribuiu para os museus da Europa durante toda a vida dela, e ela vivia numa cabana do lado da pirâmide. Quem conseguiria fazer isso, né? Sem tirar uma lasquinha ali da história em grana. Mas são livros excelentes também para a gente poder refletir. E traduzidos da literatura americana ou estudos gerais, né, voltados a estudos da psicologia. Temos ali o Estigma e o Enigma. Ele trata de uma brasileira, se eu não me engano, que ela tinha lapsos de memória. Vocês já ouviram falar disso? A pessoa sai de casa, some durante 15, 20 dias, quando ela volta em si, ela está lá no Paraná. Pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Palhaçada é essa? Aí conversa com o outro, encontra um na rua, o nome dela é Maria, e chega um na rua e fala: oi Renata, tudo bem com você? E a pessoa participou de festas, participou de eventos, fez uma miséria toda no lugar, mas não lembra de nada. Quando ela volta a si, ela é aquela pessoa simples, que não gosta de festa e tal, tratada como louca muitas vezes. Condomínio Espiritual, que é um livro que eu vou talvez levantar uma polêmica aqui. É legal levantar polêmica, eu gosto dessa área, eu gosto bastante. O autismo, que é algo que é recorrente nas casas espíritas e infelizmente a maioria de nós só sabe lidar com a situação via desobsessão, né? Esquecemos a grande quantidade de médicos da área que tem para se indicar as pessoas, as instituições que realmente estão a fim de auxiliar, de dar suporte, energia para os pais. E o Memória Cósmica. O Memória Cósmica eu acho fantástico porque ele trata de psicometria, né? Alguém já ouviu falar de psicometria? Psicometria vagamente é um termo utilizado na psicologia, né? É medir a mente. Simples. Só que eu acho que ninguém consegue medir a mente exatamente. Existem modelos, tabelas, exercícios a serem aplicados que vão se encaixar numa série de quadros mais ou menos parecidos. Mas ele vai além desse livro. Ele é um estudo de um cientista americano, de um psiquiatra americano, algo assim, e ele trata daquilo que a gente conhece na casa espírita, como pegar um objeto e extrair as informações que aquele objeto vem acumulando com o toque, as sensações, as exposições que ele teve com os seus donos anteriores, né? Inclusive esse livro ele trata de algo interessante, de busca pela psicometria de cobre na época, valia mais que ouro, né? Então eles tinham uma noção, através da médium, que numa determinada região existia um veio muito grande de cobre numa profundidade absurda, que na época ninguém conseguiria extrair aquilo. Se alguém tivesse levado a sério, acho que teria virado um buraco enorme na região, né? Mas o investimento era muito alto. Mas a gente também vai cair nas garras e na sedução da ganância nesses casos. Então o estudo ele acaba ficando um pouco de lado. A área da psicologia, da psiquiatria, eles acabam meio que dominando um pouco e trabalhando de uma forma bem serena mesmo, né? Para que não ocorram excessos, tá? Em Kardec, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, dos Médiuns,
sumiu agora, ele fala que nós temos a obsessão, que mais? Fascinação e a subjugação, que nunca ocorre a possessão. Porém, lá na Gênese, Kardec ele dá o braço a torcer. Ele fala, olha, existe a possessão sim. Um espírito pode tomar o corpo de um encarnado, tanto para o mal como para o bem, né? Então, é que a gente não tem o hábito de observar, mas podem ocorrer situações de nós estarmos numa situação emergencial. Vamos supor, por exemplo, não é a hora de eu morrer afogado, apesar que muita gente fala que ninguém morre antes da hora, morre na hora certa, né? Mas a gente colabora, não colabora? Eu não sei nadar, eu vou me meter num barquinho, de repente aquela porcaria vira, aquilo dá um trabalho para tirar o cara d'água, né? E não tem ninguém por perto, né? O expert no assunto, sem saber nadar, sem um colete, cai na água e não tem ninguém em volta. Se não for a hora desse cara partir para o outro lado, muito provavelmente algum espírito vai possuir o corpo dessa pessoa, de preferência que seja um espírito que saiba nadar, tá? Que não seja um metido a besta de querer tirar da água, né? E vai te tirar, e você não vai perceber, tá? Então é possível sim. Uma outra coisa interessante, ampliando a questão da possessão, Kardec diz que a possessão ela é intermitente, mas ele não fala quanto tempo é essa intermitência. Não fala. Nós imaginamos que um espírito não pode ficar incorporado, né, possuindo o corpo de um ser humano durante muito tempo. Mas nesse livro, Condomínio Espiritual, o psiquiatra ele cuida de casos que a pessoa perdeu a consciência de si lá para os seus 13, 14 anos e volta com 40 e poucos anos, numa sucessão constante de 10, 12 espíritos alternando, né, sem que ele retornasse ao corpo. E o cara voltar, ainda bem que isso não são casos o tempo que ocorre o tempo todo, né, porque senão seria muito temerário. E essa pessoa volta depois de 30 e poucos anos e fala, ué, mas como assim? E essa barriga? O que está acontecendo aqui? Eu tinha 12 anos, o que aconteceu? Como assim eu sou casado, tenho filhos? Como assim eu sou contador? Eu queria ser farmacêutico. O que é isso? Né? Como se explica isso? Qual o limite da possessão? Ou qual o limite de um encarnado de afastamento do corpo, né? Para que ele sobreviva tanto tempo, aonde ele fica? Por que deixa tudo isso? E nós, sem entender isso, nós não conseguimos entender casos que chegam à casa espírita. Vocês já pegaram algum caso assim, ou uma possibilidade de caso assim? De alguém? Uma criança? Um adulto? Que de repente passasse por crises mediúnicas? Os pais não reconheciam mais durante algum tempo e as casas espíritas falando, olha, é obsessão, precisa fazer tratamento, é obsessão, precisa fazer tratamento, é obsessão, é obsessão, mania, né? Chega a ser uma obsessão. Obsessão é um negócio de louco. Então, só para a gente ter uma ideia da nossa falta de bom senso às vezes, recentemente, na casa espírita que eu frequento, chegou um caso de um garoto até mim, onde ele estava dando passividade. Como ele não é médium, ele não dá passividade, ele é possuído, né? À força. Na escola, em qualquer lugar que fosse, todo mundo começou a ficar com medo. Coisa de um ano para cá. E era muito ostensivo. A pessoa que fez o atendimento com ele encaminhou para mim. Como o AMA, que é o trabalho que a gente desenvolve, é um trabalho direcionado a estudante, né, e a trabalhador da casa espírita, eu não poderia atendê-lo da forma que eu atenderia um médium. Então eu me propus a ouvi bastante, eu falei, Jesus, né? E agora? Entrei em contato com um amigo meu, que é neuropsicólogo,
Eu falei, em primeiro lugar, né, se ele tiver com esse problema, constantemente fazer com que esse garoto, lá no seu inconsciente, comece a criar força para retornar. Tratamento e estudo. Era o máximo que eu poderia fazer. E solicitei aos pais que, se eles tivessem vontade, que fossem todas as sextas-feiras conversar comigo, mas não para que eu os instruísse, para que eu resolvesse a situação, porque a situação toda ela seria resolvida num conjunto, num pacote dentro da casa espírita. Nós não somos absolutos, aqui ninguém cuida de ninguém não, há uma ação conjunta, né? E para que eu pudesse anotar todos os passos semanalmente e ter uma ideia do que estava acontecendo, né? Isso foi numa sexta-feira. No domingo, o pai do moleque entrou com ele carregado no centro espírita. O moleque virou mesa em casa, fez tudo que podia fazer. O pai juntou ele à força, disse que deu um trabalho muito grande para arrastar esse menino para a casa espírita. Quando chegou lá, é claro, reuniu aquela cúpula de experts, né, da mediunidade, e um médium é sempre mais ostensivo. Fulano, olha aí o que está acontecendo. Médium que é médium não faz assim. Pensou. Bom, tem que pôr o menino e o pai para o tratamento. A energia está muito mais forte no pai. Abstrato isso, né? É bem abstrato. É óbvio que eu, como pai, estaria muito mais tenso do que o rapazinho que está acometido do problema. O que está acontecendo? Eu não preciso nem ser psicólogo para saber isso. Basta ter bom senso. Ótimo, vamos fazer tratamento. E o moleque sofrendo 15 dias, 20 dias, 30 dias, sumiu, né? Sumiu da casa espírita, desapareceu. Recentemente eu encontrei o pai dele numa última conversa. Ele me disse assim: eu fui até o hospital com um garoto e depois de conversar com o espírito muito tempo, ó, que coisa, né? Tem muito médium que não está capacitado para conversar, e um leigo sempre tem o hábito curioso de ficar conversando, né? Depois de conversar com o espírito, eu entrei num acordo com ele. Eu devolvi o tablet, o computador, e ele falou que ia deixar o meu filho em paz. Eu falei, uau, caraca, fácil, né? Por que não me falaram isso antes, né? Eu podia lidar com um monte de situações assim. É, muito mais fácil, a gente barganha, né? A gente faz uma troca, né? Mas beleza. O fato, aí a gente vai ver como que a ignorância às vezes toma conta da gente. O fato é que o garoto ficou bem. Aí vocês percebam por que eu pedi para ele ir para um neuropsicólogo. Um pouco de influência espiritual, né? Um pouco de animismo e muita manha, talvez, né? Talvez fosse ajudado nesse pacote todo. Mas ocorreu um negócio interessante nisso tudo, porque tudo que eu falei agora no final foi pré-julgamento. Ocorreu um fato interessante. O garoto falou assim para o pai: ué, o que eu estou fazendo aqui? Até aí normal, né? Alguém da passividade, inconsciente, não sabe da onde foi, para onde foi, quando volta a si está meio deslocado, digamos assim. Ele não lembrava o nome dos pais, não tem muita correlação, mas ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou: nossa, pelo que eu estou percebendo, eu fiquei 3 anos fora. Como assim, menino, 3 anos fora? Olha, lembra tal festa, assim, 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 lá na escolinha tal? Pai, lembro, mas isso foi realmente há 3 anos. Então, naquele dia, eu estava sentado com os meus amiguinhos e eu vi uma menina, um fantasma, como ele falou, de longe, acenando para mim. E eu fui até lá e ela deu a mão para mim e falou: vamos, a gente precisa dar um passeio. E nesse passeio, né, foi-se. Raciocinando, os pais, eles falaram: mas realmente meu filho começou a mudar o humor dele de uns 3 anos para cá. Mas no último ano a coisa começou a apertar
e os espíritos já estavam rebeldes, né? Nas reuniões mediúnicas que foram feitas imediatamente, é claro que a gente observa alguns fatores que envolviam sim esses espíritos com o pai do garoto, né? Causos pretéritos, besteiras, né? Que a gente fez no passado e não são perdoadas. Mas eu encerro aqui, porque é onde encerrou para mim. E eu respondi para esse pai depois que ele me perguntou: como espírita, o que você me diz? É possível isso? Eu falei, mas cabe ao senhor estudar muito, porque tudo que eu lhe disser aqui vai ser superficial, não vai te ajudar em nada. Mas é possível sim. E eu ainda sugiro que o senhor pegue aquele telefone do neuropsicólogo e vá lá fazer umas visitinhas, ver como se desenvolve. Agora eu pergunto: alguém aqui já teve a oportunidade de perceber algo assim? Ou o pânico tomou conta e já queria levar a pessoa para desobsessão, para conversar com um médium incorporado? Porque assim tudo se resolve dessa maneira, com a maior facilidade. Se nós não pegamos um caso assim, é porque a gente não tem tempo ou interesse para observação. Simples. Então, por isso que eu perguntei no início qual era o nosso papel dentro da casa espírita. Nós somos colaboradores, trabalhadores, que é muito válido, a gente precisa muito disso. Ou se alguns têm o espírito científico, da pesquisa, da observação, a ciência se faz assim, com observação. Eu ouvi alguns anos atrás que as trevas, né, como costumam chamar, é organizada, né? Sabe quantos passes a casa espírita deu, quantas melhoras deu, tal, e a gente sabe? Não, né? Quantas pessoas reincidiram no mesmo problema, quantas se afastaram, por que se afastaram, quantas nós conseguimos resgatar? A gente não sabe nada. A gente tem muito boa vontade, né? E desculpem a bronca, muita desorganização também. E a gente não consegue atingir essa organização, justamente porque a gente continua se sentindo voluntário apenas, descompromissado. E são esses caras que fazem a gente ir além, refletir além. Porque caridade não é só doar marmita, não é só atender aqui na porta. Boa noite, Anselmo, tudo bem? O senhor está bem? Está mais bonito hoje, hein? Ah, que mentira, coisa feia isso, né? Mas tudo bem. No diálogo com as sombras, é onde eu gostaria de entrar. Nós vamos ter um upgrade, digamos assim, do que é uma reunião mediúnica, né? Porque de 1940 para cá, um pouco menos, nós tivemos aí o que? Uma noção sobre o livro Desobsessão, né? Do André Luiz. Aquele livro ele é totalmente religioso, né? Como se comportar numa reunião mediúnica, qual é o tipo de atendimento. Então é um foco que aquele livro dá para que o movimento espírita comece a trabalhar o atendimento, o socorro espiritual, né? Ouvia-se o espírito bem pouco, tentava se aliviar o sofrimento dele, plano espiritual, enfermaria. Quanto mais espíritos atendidos, direcionados às enfermarias ou às acomodações do centro, melhor. Essa era uma reunião produtiva. Hermínio C. Miranda, ele veio trazer para a gente noções interessantes, né? Como os clássicos que a gente ouve em outras doutrinas, né? O obsessor nós já conhecemos de sobra, né? O perseguido somos nós, né? Que a gente chega à casa espírita, a gente não persegue ninguém, é uma maravilha. O vingador, os magos e os feiticeiros. Quando Hermínio C. Miranda falou a primeira vez em mago e feiticeiro, eu não estava lá naquela época, mas eu imagino a revolução que foi. Que não pode falar em mago e feiticeiro aqui, não pode, a coisa tem que ser regrada. Mas ele vai mais, ele fala sobre toda a organização de um ataque de um grupo das trevas. Ele fala sobre o dirigente das trevas, né? É mais ou menos como os nossos presidenciáveis, né?
não sabem nada, mas tem uma equipe enorme por trás. O planejador, o jurista, o executor, o religioso, o intelectual, o magnetizador e o hipnotizador. Olha que interessante. Como que um dialogador, numa reunião mediúnica, vai entravar uma doutrinação, porque aí eu já vou entrar para a questão da doutrinação, ou seja, o convencimento, através de bons argumentos. Não se trata apenas de diálogo fraterno. Tem espírito que não quer saber de diálogo fraterno. Ele precisa ouvir o que precisa e ponto. Um amigo meu falava assim, ele tem duas ferramentas importantes numa reunião mediúnica de desobsessão especializada: amor e caridade. Amor e caridade. Porque quanto mais o dirigente conhecer, mais técnicas ele tiver, mais fácil ele consegue submeter o espírito ao raciocínio. Talvez ele não o convença naquele momento, mas mais fácil ele consegue submeter o espírito ao raciocínio. Quando nós implantamos uma ideia nova em algo resistente, remitente, você cria uma balança no alicerce dessa pessoa. Ele começa a ficar sem chão. E no processo de diálogos vai chegar um momento que ele vai abrir mão. Opa. Talvez ele não tenha me convencido, mas eu estou perdendo a minha razão, eu estou perdendo a minha força. Isso acontece com muita frequência. Então nós temos o desobsessão, e depois o diálogo com as sombras, do Emílio C. Miranda, que eu conheço esse livro no mínimo há 13 anos. Ele, não sei exatamente a data dele. O condomínio espiritual, casos de duplas e múltiplas personalidades. Numa observação só, eu já citei a questão da possessão, mas numa observação só, clínica, o psiquiatra ele conseguiu identificar, em determinados casos, mais de 20 personalidades, totalmente autônomas. É como se fossem moradores de um prédio. Quem mora em prédio sabe aqui que a gente mal conhece os vizinhos, né? Poucos. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e nenhum sabe a atividade do outro. Isso se processa nos relatos desse livro, Condomínio Espiritual. Porém, um é a personalidade que manda em tudo. Um é a personalidade que conhece os outros 19. Conhece o perfil psicológico de todos. E ele tem todos na mão, inclusive o dono do corpo. Fantástico isso, né? Encerramos ali o Hermínio, tá? Entramos com Lamartine e Palhano Júnior. Vocês repararam que está certinho o que eu coloquei, né? Nasceu e desnasceu, né? Não estava com paciência para escrever certo esses dias, não. Hermínio C. Miranda morreu com 93 anos, né? Lamartine com 54. Não escreveu tantos livros, ele se dedicou muito à parte prática da coisa. Inclusive, eu acho que hoje vai dar briga, porque tem só um lá. Eu não vou entregar o nome dele, é o Reuniões Mediúnicas, tá? E vou sair daqui antes de todo mundo, porque eu não quero ver ninguém brigando por causa do livro, não, tá? Então, ele se dedicou ao trabalho de pesquisa, ao desenvolvimento com médiuns, contando com a capacidade de observação desses médiuns. Kardec fez isso, não fez? Perguntas e respostas. Só que Lamartine ele utilizava muito o desdobramento, que é algo que às vezes pouco explorado dentro do nosso meio. Então, esse livro Reuniões Mediúnicas, ele traz para a gente noções interessantes de como avançar numa reunião mediúnica, fazer um planejamento com começo, meio e fim, para a gente tentar atingir resultados, né? E conseguir catalogá-los. Minha mulher fala que eu sou louco, né? Ela tem que ter um pouquinho de razão também, né? Não posso discordar dela, não. Eu tenho, acho que um saco de lixo em casa, que eu não tive tempo de organizar ainda. Todas as reuniões mediúnicas que eu participei até hoje, eu escrevi muito durante o processo. Escrevia. Mas não dá tempo de fazer muita coisa com ele. Eu dobrava eles, datava, passava um elástico e jogava ali dentro.
eu me toquei que eu tenho trabalho ali para uns 5 anos para organizar aquilo, né? Espero um dia, né, não tão longe assim, daqui a uns 50, 60 anos, eu tenha tempo de sentar e organizar aquilo. Eu não sei se vai servir para alguma coisa, né? Mas eu espero que dê um bom objeto de estudo sobre reuniões mediúnicas. Tudo pautado nesses livros. Hermínio C. Miranda, as observações dos estudos, o desenvolvimento sobre as reuniões mediúnicas de Palhano. Avançando um pouco, nós temos outros, né? Que é o transe e mediunidade. O meu foco, vejam bem, ficou naqueles 4: viagens psíquicas, transe e mediunidade, reuniões mediúnicas e evocando os espíritos, né? Obsessão, eu não tenho tempo para tratar de obsessão, né? Eu já tenho muito problema comigo mesmo, então não dá para ter mais obsessão na minha vida, não dá, né? E o livro da prece, que parece ser um negócio tão simplesinho, mas ele vai relatando a eficácia da prece, o desenvolvimento energético que envolve a coisa espírita. Tem que falar em energia, porque se não falar em energia, parte para a ciência e não dá certo, não rola, né? E quando a gente fala em energia é legal, porque chama até atenção, todo mundo fala, uau, energia, né? Bacana. Então, além do reuniões mediúnicas, que é todo um processo que a gente pode seguir, até nos cursos, e desenvolver com uma certa metodologia a reunião. Isso dá um trabalho para o dirigente, mas eu não tenho dó, né? Nós vamos ter o transe mediúnico. O transe mediúnico também é todo voltado para a parte de curso e instrução, e desenvolvimento e descoberta da mediunidade. O que é fantástico naquele livro é que você tem muitas dicas e testes, né, para se trabalhar com um grupo. Mediunidade, todo mundo entende que ela tem muitos graus de uma mesma mediunidade, e a gente às vezes se perde. É como o arco-íris, né? Qual cor está ali, né? É um amarelo, um ouro, um dourado, um vermelho, a gente meio que perde ali. A mediunidade é a mesma coisa. Então ele vai dando para o instrutor ou para o grupo que está se formando muitas informações e muitos testes para que o grupo vá se fortalecendo. E isso me faz pregar constantemente que o médium, ele tem a obrigação, um trabalhador de uma reunião mediúnica, ele tem a obrigação de conhecer a sua própria mediunidade. Quem aqui trabalha em mesa mediúnica? Não pode erguer a mão, gente. Calma, pode erguer a mão. Não vou mandar prender ninguém, não. Quem trabalha em reunião mediúnica? Vai? Maravilha. A gente consegue identificar todas as nuances da nossa própria mediunidade? Não, né? Apesar de que a gente deveria, a gente ainda não consegue, né? Porque é mais fácil também olhar os outros, né? Fazer anotações e tal. Mas é muito importante que a gente mesmo tome essa posição. Por quê? Hoje em dia, para quem tem cursos que estão sendo concluídos, tem casas que vão até o Mediúnico 2, onde eu frequento vai até o Mediúnico 3, que se trata simplesmente de um ano de reunião mediúnica, que é para a pessoa aprender a se comportar numa reunião mediúnica. Simples. Mas existem pessoas que saem do Mediúnico 3 sem saber o que acontece consigo mesmo ainda. Pô, mas a primeira vez que eu fiz psicofonia aconteceu tal coisa. Puxa vida, mas se nos próximos 2 anos não acontecer aquilo que aconteceu a primeira vez, ele bloqueia e não dá mais psicofonia para espírito nenhum. Porque ele não aprendeu a observar as nuances da psicofonia, como ela se processa. Se ela vai se tornar algo mecânico, se ela vai se tornar só intuitivo, enfim, não sabe. E fica com medo. Pasmem, a gente tem medo ainda de se doar em reuniões mediúnicas, por pura ignorância muitas vezes. Então, a prática por si, ela é excelente. Mas quando a gente não conhece os formigamentos que ocorrem à nossa volta,
a gente perde grandes oportunidades. Vocês já ouviram falar que muitas vezes um espírito dá um trabalho de séculos para ser retirado de determinado local? E os mentores têm uma paciência enorme com a gente, né? Porque naquele dia a gente vai e estraga, a gente não consegue dar passividade para ele porque ficou com medo ou não percebeu esse detalhezinho que era a hora dele. Às vezes o espírito só ia falar um olá, estou feliz por estar aqui, e veio na sua mente, mas você não falou, né? E o espírito vai pensar, puxa vida, os caras levaram séculos para me trazer aqui, para esse cara não deixar eu falar olá, estou feliz por estar aqui. Poxa, por favor, né? Será que é comigo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou imaginando? É o que rola ainda com as pessoas mais experientes. Deixem que o dirigente se vire com esse negócio, se é verdade ou não. Coloque a culpa todo. Você é dirigente? Coloque a culpa todo mundo. Não tem problema, a culpa é dele, né? O espírito falou, eu falei, a culpa é dele. Eu prefiro assim. Lamartine, como eu falei, ele puxou o seu lado autônomo, não tinha o espaço e ele fundou um local em que ele pudesse pegar um grupo simpatizante, simpático com as ideias dele e fosse trabalhar. Então ele não criou um centro espírita, ele criou um centro de pesquisa. Ele ressaltou sempre a importância de se conhecer todos os tipos de mediunidade e suas variações, principalmente o dirigente, né? Esse é o que está mais compromissado ali na área. Não por ser melhor, não, porque é obrigação. Ele se dedicou, se comprometeu àquilo, tem que estudar. Então, transe anímico, patológico, farmacógeno e hipnótico. Esses tipos de transe às vezes ocorrem numa reunião mediúnica. E se o dirigente não estiver apto ali, não conhecer o grupo, ele passa batido. E fala com a pessoa como se estivesse conversando com um espírito. E às vezes, não que não seja um espírito o transe anímico, mas às vezes ele não consegue tratar a pessoa de acordo. Porque quando é anímico e a gente conhece a pessoa, e esse animismo aflora, a gente tem condições de conversar com o inconsciente da pessoa, trabalhando com o assunto da atualidade. E perde-se esse problema. A pessoa está sob efeito de qualquer remédio, alguma coisa, e ela entra em sonolência, ela entra numa série de processos dentro da reunião mediúnica e passa batido. O dirigente acha que são energias, né, obstaculando a reunião mediúnica, é as trevas travando, né? É a treva mesmo, travando, a treva da falta de estudo, travando a reunião mediúnica. Isso é fantástico também. Então, nesse livro, Transmediunidade, é onde vocês vão encontrar muitos exercícios. Exercícios que são importantes. Na última vez que eu dei curso, eu usei um livro do Ernesto Bozano, com o nome de Povos Primitivos. Eu acho que o único louco que leu isso até hoje fui eu. Não sei se mais alguém leu, é louco também. Se leu, é louco. É um livro que estava encostado no fundo de um sebo lá, e eu achei, Povos Primitivos, Ernesto Bozano, vou ler. Eles trabalhavam com psicometria, com pré-cognição, um monte de coisas na antiguidade. E um dia na reunião mediúnica eu falei, nossa, que legal, eu preciso pôr isso em prática, né? Como que eu vou fazer? Peguei um marcador de página, tinha alguns médiuns bons de desdobramento, peguei esse marcador de página, joguei no meio do livro e coloquei vários objetos na minha frente, uma caneta, o livro com o marcador, tal. O meu foco era que o médium identificasse através da psicometria, fazer um rastreamento energético, né? Aí já não é místico, fazer um rastreamento e identificar que eu tinha colocado um marcador, ou pelo menos chegasse muito próximo da palavra dentro de um livro. E eu fiquei frustrado naquele dia, porque só uma pessoa falou, nossa, eu estou vendo um livro, mas eu vejo também o rosto de uma menina, uma paisagem florida atrás. Eu falei, diabo, o que é isso, né, meu? Falei, tá, acabou a brincadeira, não deu certo, o plano espiritual não quer que eu trabalhe dessa forma e encerrou. Bom, continuamos a aula, encerramos, tal. Aí a menina cata o meu livro e abre
no marcador. O que eu vi aqui, a cara da menina, em pessoa certinha, ela, a paisagem florida, aí eu parei, tomei o marcador da mão dela, com a maior delicadeza do mundo. Eu não tinha prestado atenção nisso. O meu foco era apenas que ela identificasse o marcador dele. Então nós temos tudo para avançar em pesquisa e desenvolvimento mediúnico. Agora precisa ver se a gente quer fazer isso. E precisa ver se não vai pegar um abestado, um dirigente que não presta atenção no marcador, né? E fica frustrado porque não deu certo. Tá? Mas eu aprendi bastante depois dessa. O Viagens Psíquicas no Tempo, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é uma contribuição maravilhosa do Palhano, né? Ele está apoiado em pesquisadores como Albert de Rochas, Wellen Weinbeck, americana, Hermínio Miranda e Brian Weiss. Brian Weiss vocês conhecem, né? Já ouviram ele falar, é legal, né? É místico, né? Legal. Mas Wellen Weinbeck, não. Ela foi a precursora da regressão de memória nos Estados Unidos. A maior pesquisadora do assunto. É onde Hermínio C. Miranda se apoia. Que legal, hein? É onde Lamartine se apoia. É onde ele desenvolve todas as pesquisas. Ele desenvolveu um termo chamado psicoscopia. Dá para ter uma ideia do que é? Fazer uma análise psicométrica, psicoscopia, fazer uma análise pela mediunidade, né? Como se estivesse tirando uma xerox da pessoa. Isso é muito usado em tratamento de cura, né? Onde o médium fala, nossa, eu estou vendo o fígado daquela pessoa, está estragado. O cara não bebe, né? Está estragado porque tinha que estar mesmo. Eu estou vendo o pulmão, nossa, é fumante, está adiantado, mas eu não posso falar isso para ele, tem que ir no médico, né? Eu estou vendo as artérias circulando, estou vendo os glóbulos brancos, vermelhos, é fantástico isso, é fantástico, eu gostaria muito de ver essas coisas, mas não vejo, Deus não dá asa à cobra, né? É assim que fala, eu não vejo, então, esse livro é fantástico. E com o auxílio do médium, que aí nós vamos ver pela análise, ele faz uma progressão. Nesse livro ele faz uma análise do médium em 2000 anos de existência dela. Desde lá da antiguidade ele vem trazer todo o desenvolvimento dela e ele arrisca uma progressão. Nessa progressão ela vê o nosso mundo destruído. Calma, não assustem, né? Porque isso é óbvio, né? Está na cara que vai acontecer. Ela vê o nosso mundo destruído e ela vê um tipo de arqueologia que, se nós procurarmos na internet, nós vamos encontrar já há alguns anos. Arqueologia de sementes fossilizadas para tentar reativá-las. Alguma coisa desse tipo. É uma loucura, né? Tá, vamos analisar o médium, que ele não fala. Será que ela tem essa preocupação ecológica? Será que ela transferiu isso lá para frente, animicamente? Será que isso vai acontecer? Bom, Kardec deixa claro, né, que o futuro a gente não tem como investigar 100%, porque não aconteceu ainda. São possibilidades. E de possibilidades, nós vamos formar a nossa opinião através do quê? Através do nosso conhecimento, através do nosso interesse, aquilo que nos inflama por dentro, e a gente fala, nossa, eu vou coletar tudo sobre esse assunto, e eu sabendo tudo sobre esse assunto, o que já deu certo e o que já fracassou, eu posso ter uma projeção do futuro, como vai ser, o que podemos encontrar. Mas é fantástico o livro, para que a gente possa ter uma ideia de todo o seu desenvolvimento, né? Para encerrar, vamos tirar esse pensamento de Thomas Hobbes de um livro que não tem nada a ver com o Espiritismo, que é o Leviatã. E ele fala num determinado trecho aquilo ali, ó. Da mesma forma que muita experiência significa prudência, né? Muita ciência é sapiência.
muito embora empreguemos a palavra sabedoria para ambos. Quanto mais experiência, quanto mais observações a gente tiver no meio espírita, nas reuniões, no desenvolvimento social, em qualquer que seja a área, a gente vai ter mais prudência no trato com as pessoas, com os espíritos. O senhor deve ter muito mais prudência hoje no que fala com as pessoas, deve ter muito mais consciência do que pode acontecer quando o senhor ouve alguém orientando, do que tinha há 30, 40 anos atrás, que poderia estar fazendo as mesmas coisas. Só que, pelas experiências, pelas observações já feitas, ele sabe aonde aquele outro irmão nosso pode chegar em erro ou acerto. São possibilidades, né? E quanto mais ciência, mais estudo você tiver, você pode ficar muito inteligente, é claro, mas você pode adquirir também muito conhecimento através do bom senso, que é a sapiência. Você trazer luz a determinadas coisas, não da forma científica como é colocado. Vocês já viram, para exemplificar, nós temos um problema, porque os nossos problemas são muito grandes, né? A gente parece que vai ser engolido por eles, né? A gente vai para o interior e fala, vou refrescar a cabeça, mas os problemas vão junto, eles são chatos, né? Eles não abandonam a gente, é terrível. A gente chega lá, tem um matuto lá carpido, e você está conversando, de repente você começa a falar alguma coisa e ele joga um ditado que eles usam, né, na região, e você fala, pô, como eu não cheguei a essa conclusão tão simples antes? Isso é a sapiência, o conhecimento inato que as pessoas possuem. Só que numa encarnação nós não vamos conseguir isso, não. Essa ciência toda é acumulada nas muitas encarnações que nós já tivemos. E essa sapiência, ela aparece de vez em quando, né, na voz das pessoas que a gente menos espera. Porque aqueles que conhecem, infelizmente, na maioria das vezes, não querem passar o seu conhecimento. Isso é muito triste. O que não é o caso do Hermínio C. Miranda e do Lamartine Palhano Júnior. Eles deixaram para a gente aí livros brincando, para a gente ler durante uns 7, 8 anos. Se tiver predisposição mesmo para ler, eu acho que a gente consegue arrematar isso com tranquilidade. E não será em vão, não será perdido. Bem, essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês hoje. Uma reflexão enorme do material que a gente tem doutrinário, né? Nunca esquecendo as obras básicas como referência, para que a gente não caia no engodo da pseudociência, né? Que existe tanto hoje circulando em nosso meio. Tem... No começo da sua palestra, você falou dos processos obsessivos. Você falou sobre julgação, fascinação e possessão. Não falou auto-obsessão. Você podia explicar para nós os 4? Qual? Subjugação, fascinação, possessão e auto-obsessão. Auto-obsessão? Ah, sim. As 4, né? É que mais claro. É que Kardec ele trata das 3 fases, né, de desenvolvimento da obsessão. A auto-obsessão é algo criado no meio espírita. Eu brinquei. Você fala das 4. Sim. Eu brinquei aquela hora que eu não tinha tempo para tratar de obsessão, porque eu já tinha muito problema comigo mesmo, né? Isso é uma auto-obsessão. A questão de estudar um determinado assunto, quem me conhece já de algumas outras palestras sabe que eu trato muito do tema regressão de memória. Parece loucura, mas cada vez que eu leio, desenvolvo, sento para observar, eu vou aprendendo mais. É um tipo de auto-obsessão talvez sadia, mas tem auto-obsessões que levam as pessoas à loucura, à depressão, a uma série de problemas aí psicológicos, mas que todas acabam sendo envolvidas, né, pelas outras, que é a obsessão simples, a fascinação. E a fascinação, se a gente parar para pensar, eu acho que já é uma auto-obsessão, né? Uma pessoa crê tanto nela mesma que ninguém mais desvencilha. Mas enfim, eu acho que
ficou bem claro? Caso não ficou, me perdoe, não saber explicar sobre a auto-obsessão, mas é bem isso, é a gente não dar uma trégua para a gente mesmo em relação a um determinado paciente assunto. em possessão é o pior que tem. Paciente em possessão é o pior que tem. Sim. Já é tomado pelos espíritos. Uma reunião que Jesus pergunta até para quantos nós somos uma legião, então é uma legião de espíritos praticando a possessão, né? Sim. Falando em reunião mediúnica, o trabalho que a gente desenvolve só para reunião mediúnica mesmo, às quintas-feiras, a gente lida com dependência química, né? E depois de observar alguns casos, eu comecei a conversar com um grupo. Eu falei, puxa vida, tem muito caso de drogatização que a pessoa ela já entrou num processo de possessão. O familiar não sabe quem é quem está ali. Não sabe. Né? Pode ser que chegue nessa questão da intermitência. O espírito se aposta, mesmo que a pessoa esteja em recuperação, ele se aposta, leva a pessoa à loucura por causa da droga e ele vai. Ele passa o que acontece na questão do álcool, né? A pessoa bebe, o espírito não deixa ela desmaiar, porque é interessante que ele fique de pé. Na droga vai acontecer a mesma coisa. Quando ele estiver saciado, ele larga. Quando ele larga, a pessoa entra em coma, né? Aí os médicos resolvem, né? Então eu acho que já tem muito caso de possessão e tem espíritos nessa área brincando muito com a gente não percebe. Nós tivemos um caso aqui, muitos anos atrás, de possessão. O indivíduo chegava lá e vinha dando uma volta até aqui, depois ele se jogava aqui no chão. Estava aí parado. Entendeu? Jogado. Então, possessão é aquele que obedece realmente ao espírito. Com certeza. Dá bastante trabalho, né? Dá bastante trabalho. Em todos os lados. Bom, pessoal, eu me permito perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se vocês fiquem à vontade. Só para orientar um pouco, o Anselmo falou o projeto que eles estão fazendo lá, que é AMA. É apoio mediúnico ao aluno. É o projeto AMA. Apoio mediúnico ao aluno. Nós tínhamos aqui esse projeto. Então, foi daqui que eu roubei ele, né? Chupinhei, copiei. No mundo nada se cria, se adapta. É isso, pessoal. Eu agradeço aí a paciência de vocês, tá? E vamos se matar de ler aí, né? Nas próximas. Quero agradecer a você, Anselmo, pela palestra muito bem feita, né? Emílio Miranda, campeão de livro, né? Nós ficamos muito gratos pela sua palestra, tá bom? Obrigado. Vamos à segunda parte.